Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, como vão vocês? Eu sou a Regina Célia, psicóloga, psicanalista, pessoa com deficiência visual. Estamos mais uma vez aqui no segundo episódio do nosso programa Nós da Diferença. E aí, você gostou? Assistiu? Olha, confesso que eu fiquei muito emocionada em me assistir no YouTube, viu? Gostei muito dos comentários, dos elogios. Agradeço a todos vocês que me assistiram. E eu coloquei aí a semana passada um episódio, tô contando aqui a história da minha vida, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, principalmente as pessoas que nunca conviveram com pessoas com deficiência, no meu caso específico, pessoas com deficiência visual, não é? Mas eu dei uma paradinha aí para contar a história da minha vida, porque nós estamos no mês de maio e domingo agora, dia 14, foi Dia das Mães, né? Maio é o Dia das Mães, Dia das Noivas, e eu sempre tive na minha cabeça uma poesia a respeito do Dia das Mães, e eu queria dialogar um pouquinho com vocês. E aí, você que é mãe, você que é mãe adotiva, você que é mãe postiça. Eu, por exemplo, não tenho filhos. Eu sou casada há 18 anos, mas já passei dos 50. Agora eu nem penso mais em ter filhos, né? Já tive uma época, antes mesmo de me casar, pensei em ter filhos, depois tomamos a decisão de não ter e seguimos juntos até hoje. Mas eu tenho o que eu chamo de filhos postiços, meus sobrinhos, né, que eu gosto tanto, alguns alunos, algumas pessoas que me auxiliam no meu dia a dia, como a minha colega de serviço amada Daniele. Beijo, Dani. A Kelly, que também é muito jovenzinha, que tá aqui me assessorando no canal. Beijo do Kelly, né? E assim, tantas pessoas queridas. E aí, o que é ser mãe? Segundo o dicionário, mãe é um substantivo feminino que caracteriza mulheres que deram à luz. Mas eu nunca dei à luz. Mas tenho muito carinho por determinadas pessoas, desejo orientá-las, às vezes sufoco, como conheço muitos pais que sufocam, super protegem, querem o melhor e às vezes acabam passando do limite, como aconteceu comigo. E eu perdi a minha mãe, vocês vão ver mais tarde, eu perdi a minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 14 anos, mas os 14 anos que eu convivi com minha mãe, ela me contou tudo da vida dela. Eu sei história do primeiro namorado, história da primeira menstruação, história lá de quando ela veio para São Paulo, que ela morava no interior, veio para São Paulo e ficou longe da mãe. Eu também vou contar o dia que eu fiquei longe da mãe, que foi quando eu fiz minha primeira cirurgia ocular, né? E assim por diante. E existem as mães que dão à luz, né? Existem as mães que dão à luz e por vários motivos que a gente não sabe, motivos da vida, acabam dando seus filhos para outras pessoas criarem, né? E existem pessoas que criam filhos de outras mulheres, nunca deram à luz. Tem o caso de uma pessoa da família que casada depois de 20 anos sem usar nenhuma forma de prevenção de gravidez, tomou a decisão de adotar uma criança, e aí ela ia no abrigo visitar a criança e a irmã ia junto, e a irmã, que já tinha 2 filhas mulheres, acabou adotando também uma criança, não é? Então assim, o sentimento materno, ele não tem lugar nem vez e não tem tamanho, não tem limite, não é? E quando eu era criança, eu tinha um livro didático que tinha uma poesia e que eu não me lembrava, até recentemente não me lembrava o nome, e agora eu sei que é de Carlos Drummond de Andrade, e que tinha uma frase, né, enigmática, que depois que a minha mãe morreu, ficou sempre na minha mente, que era assim: mãe não morre nunca, né?
E eu vou daqui a pouquinho apresentar essa poesia para vocês. E eu quero também falar aí do meu lado materno. Hoje eu tenho um sobrinho que me ajuda muito, que eu gosto muito, que está sempre presente em todos os momentos da minha vida. Me acompanhou lá muito quando eu precisei de um acompanhante, de um par de olhos para me guiar quando meu pai esteve doente. E ele estava sempre lá junto comigo, né? O Christian. E quero aproveitar também para agradecer a mãe de 3 sobrinhos meus, né? A mãe do Gustavo, do Diogo e do Daniel, que sem saber, ela me ensinou a maternagem. Quando eu estava lá, acho que com 16, 17 anos, não, mais que isso, eu estava trabalhando já, com os meus 24, 25 anos, ela começou a fazer um negócio para ganhar dinheiro, fazer bingo no bar. O pai dela tinha um barzinho e ela ficava, meu irmão trabalhava na época, trabalhava no metrô, trabalhava à noite, e ela ia para o bar do pai dela para arrecadar dinheiro. Foi com isso que ela conseguiu construir a casa dela, né? E aí, para as crianças não ficarem sozinhas e nem lá para o bar à noite, ficarem com frio ou dormir tarde, ela me chamou para eu cuidar dos meus sobrinhos. E foi por causa dela. E muito obrigado, Cida, viu? Por isso, por ter primeiramente confiado na minha capacidade, segundo, por ter confiado os seus filhos para mim. E obrigado por ter me ensinado. Foi lá que eu aprendi a fazer mamadeira, que eu aprendi a dar banho, que eu aprendi a trocar fralda, né? Porque senão até hoje eu não teria noção de nada disso. E ela muito pacientemente, muito criativamente me ensinou como fazer a mamadeira, descobrir a temperatura boa, como trocar a fralda, né? Eu sou muito grata por isso. Serviu de um exemplo e assim, para mim, um sinal de confiança, assim, sem tamanho. Agradeço, porque consegui durante 2 anos cuidar daquelas lindas crianças. O Gustavo tinha 1 ano e pouco, o Daniel tinha 4 anos e pouco e o Diogo tinha 7 anos, né? Então sou muito grata, Cida, por causa disso. E aí, falando então da figura materna, né? Quantas mães a gente tem no universo? Tipos de mães: as mães adotivas, as mães postiças, as mães duplas, né? Avós. Hoje em dia é muito comum avós estarem cuidando de netos, porque as mães estão trabalhando. Ainda existem muitas avós que também trabalham, mesmo assim se dedicam aos netos. E existem as tias também, como eu, que acabam acompanhando o desenvolvimento das crianças, né? Eu tive, assim, 2 mães, né? A minha mãe que faleceu, e eu tive várias pessoas que representaram o papel de mãe na minha vida. Primeiramente o meu pai. Meu pai era meu pai. Porque fez todo o papel durante o tempo que a minha mãe faleceu, logo depois, durante 1 ano, até ele se casar novamente com a dona Marisa, né? Ele fez o papel de pai, me ensinava, me levava para a escola, lia as apostilas, gravava os textos. Nossa, estava sempre comigo, até naquela situação de menstruação, comprar absorvente, ver se a roupa tá manchada, lavar roupa, fazer comida, né? Quantos pais fazem papel de mães hoje? E quantas mães solo estão acompanhando seus filhos também? Situações aí de mães, antigamente era um nome feio, falava mãe solteira, né? É horrível esse termo, né? Hoje se existe o termo mãe solo, desde aquelas mães que optam por serem mães de produção independente e se apresentam como mães solos, desde aquelas mães que por vários motivos acabam vivendo sem os pais das crianças, mas representam assim, honrosamente, né? Com muita capacidade, muita eficiência e eficientemente o papel de pai e mãe, não é? E quantas maravilhas, né? Dentro desse grupo de 3 letrinhas, mãe, né?
E quantas pessoas se desejam fazer esse papel, assumem esse papel por querer ou por não querer? E os pais, mães também, né, das crianças com deficiência. Eu tenho colegas de trabalho que têm filhos com autismo, tenho colega de profissão aqui da psicologia, da psicanálise, que tem filhos com deficiência física. Não é? Como guerreiras e como honrosas são essas mães que muitas vezes abdicam do seu próprio dia a dia por esses filhos, não é? Então, agora, falando um pouquinho da mãe e daquela poesia, a frase que me deixava enigmática durante muitos anos era assim: mãe não morre nunca. E em 2019 eu comecei a fazer um curso de teatro para pessoas com deficiência visual numa entidade daqui de São Paulo chamada Fernanda Bianchini. E o professor, na época, o senhor Alex Sorlino, quem quiser pesquisar sobre ele aí, é um artista também, né? É músico, escritor. O Alex Sorlino falou que a gente trouxesse, para começar a fazer alguma coisa sobre teatro, que a gente trouxesse uma poesia. Aí eu fui pesquisar a minha poesia. Poesia com a frase, pesquisei bem assim no Google, poesia com a frase mãe não morre nunca. Aí veio lá, que é de autoria de Carlos Drummond de Andrade. E agora eu vou recitar essa poesia para vocês, encenar como o Alex Sorlino me ensinou, e quero dessa forma estar homenageando todas vocês, mães. Mães com letra maiúscula, mães biológicas, mães do coração, mães adotivas, mães postiças, mães duplas, avós mães, pães que são os pais mães e tias que são mães, todos aqueles que conseguem estar ao lado das pessoas queridas e fazendo esse papel de maternagem, de cuidadoras e de... não tem palavra, mãe, não tem palavra que explique melhor o que é ser mãe, tá bom? Então, para vocês agora, para sempre, poesia de Carlos Drummond de Andrade. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Mãe. Morrer acontece com aquilo que passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto do seu filho e ele, velho embora, será sempre pequenino, feito grão de milho. Para todas as mães.